Olá, sétimo ano, aqui quem fala é a professora Ana Tereza Ridaca e nós daremos continuidade ao nosso segundo bimestre. Bem, turma, ao iniciarmos o nosso novo conteúdo, o Oriente, devemos lembrar que o processo de expansão marítima, iniciado pelos portugueses no século XV, tinha como objetivo principal chegar ao Oriente, também denominado de Índias, que vai abranger os territórios da Índia, China e Japão. Portugal buscava um novo caminho marítimo por meio do Oceano Atlântico. Nós vimos isso no bimestre passado. Para Portugal chegar às Índias, era necessário contornar a África pelo chamado Périplo Africano e conseguir exatamente os territórios que lhe gerariam lucros. Para a gente entender um pouquinho a questão dos nomes, o Oriente ou as Índias, como é chamado, esse termo era utilizado pelos pelos europeus no geral, para se referirem às terras de onde vinham as especiarias e produtos luxuosos. Especiarias eram os produtos raros, como a gente vê aqui o cravo, canela, pimenta, o próprio açúcar era muito raro naquele momento. A gente tem nessa imagem as finas porcelanas, a gente tem a seda, que era um material produzido somente na China, que serviria para fazer vestimentas luxuosas. E aí a gente começa a nossa aula de hoje com o primeiro território, a Índia. Turma, em 1498, o Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, na Índia, e nesse momento eram os árabes que comercializavam especiarias, que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, como também vocês já devem ter estudado, que dominavam o comércio desses produtos na Europa. Esses comerciantes árabes eles viram os portugueses como concorrência do seu comércio e não gostaram da presença desses portugueses. Além do mais, esses portugueses também vão ser, de certa forma, recebidos pelos samorins. Quem são os samorins? São os governantes indianos. Vão ser recebidos com uma certa desconfiança. Não vão ser bem recebidos, no caso, pelo samorim. Qual é a situação disso? Por que eles não serão bem recebidos nesse momento? É porque, no fim das contas, os indianos eles tinham uma cultura muito importante e também eles tinham produtos que eram de fato muito ricos, como, por exemplo, as especiarias, as joias, produtos que geravam exatamente uma grande valorização. Só que enquanto os portugueses queriam esses produtos para serem comercializados na Europa, eles levaram para os indianos produtos que eles achavam que os indianos iriam dar valor. Quais seriam esses produtos? Vamos ver aqui: os chapéus, bacias, azeite, mel e 2 cartas do rei português Dom Manuel que propunha acordos comerciais. Diante dessa situação, o samorim, recebendo esses produtos, vocês acham que ele ia acreditar que Portugal era um reino rico? Logicamente que não. Por isso ele vai tratar com essa desconfiança que eu falei para vocês. Além do mais, nós vamos ver também que existia as dificuldades no próprio contato. Então, não era só uma questão da situação comercial. Havia diferenças entre portugueses e indianos, por exemplo, a vestimenta, a língua falada desconhecida para os dois. Nós vamos ver também as diferenças religiosas. Enquanto os portugueses eram católicos, na Índia nós tínhamos o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que daqui a pouco eu falo para vocês a característica de cada religião. Bem, turma, diante dessa chegada dos portugueses que não foi bem aceita, eles vão agir de forma violenta. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o samorim ele não vai manifestar interesse em fazer acordos comerciais com Portugal, porque Portugal para eles parece um território pobre. E diante dessa atitude, os portugueses vão agir de forma violenta, de forma agressiva.
Por exemplo, nós temos a situação em que o Vasco da Gama, ele capturou 16 pescadores como reféns, ele bombardeou Calicut e ainda mais ele mutilou a tripulação dos navios capturados pelos portugueses, para mostrar a força de Portugal, o poderio armamentista e a violência com que Portugal agiria se o comércio não fosse estabelecido. Então, no fim das contas, turma, o que é que vai acontecer? Com o poder das armas de Portugal, os portugueses obtiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador português retornou a Portugal em setembro de 1499 com toneladas de especiarias, como por exemplo gengibre, a pimenta, a canela, entre outros, obtendo um lucro com a venda desses produtos de 4.000%. É lógico que isso vai encher os olhos de Portugal. Só que o rei português ele ficou sabendo da forma como os portugueses foram tratados com a desconfiança, ele não gostou e ele, no fim das contas, decidiu enviar outras expedições com a intenção de conquistar a colaboração dos indianos, mesmo que fosse por meio do uso da violência. Nessa segunda expedição, em 1500, utilizaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocaram contra os portugueses. Invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Diante do poder de destruição dos canhões dos navios portugueses, os líderes políticos indianos, príncipes e sultões, foram obrigados a aceitar alianças políticas e militares que, logicamente, proporcionaram benefícios para os comerciantes portugueses e conquistaram diversas cidades indianas. Nós vamos ver também que em 1505, para administrar todos esses territórios, Portugal criou na Índia o Estado português na Índia, tá? E aí nós vamos ver, turma, que além do mais, essa situação, esse estabelecimento de um poder propriamente dito na Índia, vai fazer com que Portugal se tornasse o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa, e também eram comercializados perfumes, algodão, especiarias, diamante indiano, corante azul, que naquele momento também era algo raro, a seda chinesa, o nitrato de potássio, que era usado na fabricação de pólvora. Com a pólvora gerava armas muito mais poderosas do que aqueles povos que não as possuíam, e assim Portugal ia dominando esses locais e outros que nós veremos. Outra questão também que é importante a gente acompanhar, na página 23 do livro de vocês, mostra também a visão que os indianos têm em relação aos portugueses. Eles já perceberam que os portugueses eram caracterizados pela violência, mas também a própria ideia em torno dos portugueses amedrontava os indianos. Por exemplo, como eu falei para vocês, indo lá na página 23, tem o seguinte trecho. Sob o aspecto cultural, a chegada dos portugueses causou grande impacto entre os indianos, que os descreviam como gente bonita, de pele muito branca, usando botas e chapéus de ferro, incapazes de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Por desconhecerem o pão e o vinho, acreditavam que os estrangeiros alimentavam-se de sangue e pedras brancas. Segundo relatos da época, os lusos eram temidos sobretudo por disporem de armas com som de trovão, no caso os canhões, capazes de destruir um castelo de mármore com uma única bala. A exemplo do que ocorria com os navios da América, muitos indianos viam os portugueses como seres místicos invencíveis. Bem, turma, além do mais, a gente vai ver também outra diferença que é importante aqui a gente entender que vai gerar conflitos.
Quanto à questão religiosa, devemos entender, turma, que a expansão marítima não tinha apenas a intenção comercial. A gente já estudou isso. A Igreja Católica, ela havia perdido muitos fiéis na Europa com a Reforma Protestante e também tinha interesse nessas expedições, tentando converter outros povos à fé católica. Por esse motivo, as expedições contavam com membros do clero, em especial da Companhia de Jesus, que tinha exatamente essa função de catequizar os outros povos que não conheciam a religião cristã. Assim, eles celebraram missas e construíram uma igreja. Em 1560, foi instalado o Tribunal do Santo Ofício, que passou a perseguir os não cristãos, tentando obrigá-los à conversão, o que fez com que, no fim das contas, aumentasse o ódio e a resistência dos portugueses em relação a esses portugueses. Turma, para converter os povos orientais ao cristianismo não foi uma tarefa fácil. Os indianos tinham religiões próprias, como o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Ano passado, no 6º ano, vocês viram o islamismo, que tem exatamente como principais características o Deus chamado Alá. Nós vimos que o profeta era Maomé, que eles seguiam o livro sagrado deles, que era chamado de Alcorão, e agora nós vamos ver essas novas religiões para vocês terem uma noção que elas faziam parte dessa cultura indiana. Nós temos primeiro aqui o hinduísmo. Ele nasceu no ano de 3000 a.C. Tinham como característica, eles eram politeístas, acreditavam na reencarnação e no karma. O que seria esse karma? A circulação das ações, o bem e o mal que se faz, o bem e o mal que se faz acaba voltando para quem o fez aqui na Terra. Ou seja, se você pratica o bem, você recebe o bem. Se você pratica o mal, você recebe o mal. Diferença entre os homens, onde cada um possui uma alma com um nível diferente de evolução, e por conta dessa religião havia divisão na sociedade indiana chamada castas. E nós vamos ver que cada pessoa nascia numa determinada casta e era um grupo sem mobilidade social, ou seja, um de casta menor, um ser menos evoluído nunca poderia se tornar de uma casta superior. Nós temos aqui um dos principais deuses do hinduísmo e agora a gente vem aqui para o budismo. O budismo nasceu no século 6 a.C., também na Índia. Ensinamentos do Siddhartha Gautama, o famoso Buda, acreditavam que cada sofrimento humano está no desejo. Então, quando as pessoas deixavam de desejar bens materiais e poder, era possível encontrar a felicidade. E eles também pregavam muito a ideia da prática da meditação, como você vê aqui, sempre uma imagem do Buda, como se estivesse nesse processo de meditação. Ok, agora nós vamos ver o nosso segundo local, o nosso segundo território, que é possuidor também de grandes riquezas e que foi um território cobiçado pelos portugueses, a China. Nós vamos ver, turma, que os chineses chamavam seu território de Império do Centro, por considerarem estar no centro do mundo, e esse território, turma, terá como principal característica uma poderosa marinha militar. Ou seja, você já vê uma grande diferença em relação à Índia. A Índia não tinha um poderio bélico, ou seja, não tinha uma poderosa arma, não tinha uma poderosa marinha, e aqui a gente já vê uma grande diferença. Turma, nós vamos ver aqui como as principais características. Em 1513, os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia, como eu falei para vocês. A primeira grande diferença é que a China tinha um grande poder na marinha militar. A China era vista como um próspero império e um local de invenções como, por exemplo, o papel, canais navegáveis, a pólvora, a bússola magnética, pastas e escovas de dente e diversos outros exemplos que vocês podem acompanhar e encontrar na página 26.
Além do mais, a China tinha uma justiça bem aplicada, com um povo trabalhador e satisfeito, pacífico e controlado. Também era possuidora de riquezas, cultura e uma ciência superior. Em virtude desse poderio militar chinês, os portugueses eles adotaram uma abordagem diferente da utilizada na Índia, que, por exemplo, na Índia foi utilizada a violência para fazer com que Portugal conseguisse se impor. Na China, os portugueses eles vão tentar estabelecer uma relação diplomática, ou seja, tentar conversar, tentar acordar, fazer acordos neste caso. Os chineses, eles, no fim das contas, não aceitaram os acordos com os portugueses e os portugueses, logicamente, não atacaram a China. Eles sabiam do poder da China, então eles optaram por praticar o comércio de forma clandestina com os mercadores chineses nos portos do Império. Turma, nós vamos ver aqui. Os portugueses eles não tinham muitos produtos que interessassem aos chineses, mas eles levaram a prata. Em especial, essa prata era arrecadada de Portugal no território que hoje corresponde à Alemanha, tá ok? E nós vamos ver que os chineses precisavam dessa prata porque serviria para ser transformado em moedas, que era um material muito utilizado na China por conta que China era um território comercial e, logicamente, nós já vimos ao longo de toda a história, quando há um grande desenvolvimento comercial, a gente vai precisar da formação de moedas, na formação do dinheiro. Então, desse modo, os portugueses eles compraram os produtos luxuosos que existiam na China. Quais seriam esses produtos que vocês veem aí na imagem? Nós temos a seda, que vai ser transformado em vestidos, em roupas muito caras, finas porcelanas, a pólvora e alguns temperos que a gente já conhece, além do ópio, que era uma substância retirada da papoula, que era utilizada como medicamento. Nós vamos ver aqui também outra importante estratégia dos portugueses foi ser exatamente o facilitador de mercadorias entre os territórios do Oriente. Nesse caso, China e Japão tinham rompido as relações diplomáticas. Os portugueses perceberam isso e passaram a agir como intermediários comerciais entre o Japão e a China e estes com a Índia. Então, os portugueses vendiam mercadorias na Índia para a China e os produtos chineses para o Japão. De 1513 até 1557, os portugueses eles comercializaram nos portos da China de forma ilegal, de forma clandestina, como eu falei para vocês. Só em 1555 os chineses permitiram a instalação dos portugueses na região de Macau. Então Macau se desenvolveu e se estabeleceu como um importante entreposto comercial para os portugueses. Tá? Aqui nós vamos ver que, para finalizar a aula de hoje, a gente tem como último território que vai compor esse Oriente ou as chamadas Índias é o Japão. Aqui nós temos, turma, falando sobre o Japão. Em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão, eles encontraram um território dividido internamente em conflitos. Nós vamos ver como característica desses conflitos os daimyos. Quem eram os daimyos? Eles eram os grandes proprietários de terra que cada vez mais queriam aumentar o seu poder e acabavam entrando em conflitos com outros proprietários de terra. Existia imperador? Existia. Existia o imperador e os shoguns. Os shoguns eram os militares com o maior e o melhor cargo nesse momento. Só que eles não tinham autoridade de fato. E, no fim das contas, eles não conseguiram conter as guerras internas. Diante desse quadro, havia pouca vigilância por parte dos governantes japoneses
diante do seu território, e foi aí que os portugueses aproveitaram essa situação para adentrarem os portos japoneses e estabelecerem relações comerciais. Um dos produtos levados pelos portugueses que despertou grande interesse aos daimyos, como eu falei para vocês, os grandes proprietários de terra, foram as armas de fogo. Antes, os daimyos eles mantinham o exército dos famosos samurais, que eram os guerreiros que usavam as espadas. Só que, a partir do momento que eles vão conhecer a arma de fogo, que naquele momento eram chamados de mosquetes, vai haver ali um interesse muito maior por esse novo objeto. Então, no fim das contas, os samurais vão ser trocados pelos mosqueteiros, ou seja, os militares, os homens que possuíam as armas. Bem, nós vamos ver que com o estabelecimento das relações comerciais, a prata japonesa começou a ser levada pelos portugueses para a Índia, onde era trocada por especiarias, por exemplo, como a porcelana e a seda. O cobre japonês também era levado para a Índia e usado para a fabricação dos navios portugueses. No Japão havia a prata, o salitre, o enxofre, a cera, o mel e a madeira. Nós vamos ver também, turma, que no caso os missionários japoneses, no caso os missionários jesuítas, que tinham como função ensinar a fé cristã a esses povos, eles receberam autorização para se estabelecerem no Japão. Tanto é que a cidade de Nagasaki foi fundada pelos portugueses e se tornou a maior cidade cristã do Japão. Só que vai acontecer o seguinte: no século XVII, com o fortalecimento do shogunato, que são aqueles militares de altíssima patente, encerrou a guerra entre os daimyos, entre os fazendeiros, porque esse shogunato, esse militar, começou a ganhar poder além de todos os outros grupos. Isso contribuiu para a unificação de vários domínios japoneses. A presença dos missionários portugueses passou a representar uma futura ameaça militar, e em 1635 o shogunato de Tokugawa, que vai ser o principal líder desse momento, proibiu a prática do cristianismo, determinando a perseguição aos cristãos. Os japoneses eles consideravam os portugueses estranhos e muito barulhentos, e em 1638 os jesuítas foram expulsos do Japão, e aqueles que se recusaram a sair do Japão foram mortos. O shogun ele decretou o isolamento do Japão por meio do Edito de Sakoku, que quer dizer país fechado, no caso fechando todos os portos para os navios estrangeiros e proibindo os japoneses de comercializarem fora do Japão. Então, nesse momento, o Japão se tornou território isolado, sem contato com qualquer outro povo, tá? Aqui vocês podem ajeitar, que é portos. E nós vamos ter como resultado de tudo isso. A partir de 1580, os portugueses eles passaram a enfrentar a concorrência de outros mercadores europeus, principalmente espanhóis, holandeses e os ingleses, enquanto que até esse exato momento ele teve o domínio sobre o Japão, Índia, China, de uma forma comercial, e no caso na Índia de uma forma territorial mesmo. Ele era o único naquele momento. A partir de 1580 ele vai sofrer concorrências. Isso vai também ocorrer um problema em Portugal, porque Portugal nesse momento sofria uma questão de sucessão, ou seja, havia briga pelo trono português, e eles, já que estavam preocupados com essa questão do poder em Portugal, eles não tinham como focar nesses locais que eles dominavam. Então vai haver enfraquecimento das atividades comerciais dos portugueses no Oriente, e após a segunda metade do século XVII, os portugueses passaram a privilegiar a colonização e o comércio com as terras conquistadas no Brasil. Então ele começa a sofrer concorrência na Ásia, agora ele vem para a América.
E nisso nós vamos ver, consequentemente, a diminuição da importância do Oriente no comércio português. Vai haver aqui a presença dos portugueses em Macau e Goa, garantindo a manutenção dessa rota até cerca de 1865, século XIX, ou seja, ainda durou bastante, e a partir dessa data de 1865, os portugueses perderam o controle desse território para os outros europeus, não tinha mais participação dos portugueses no Oriente. Aqui nós finalizamos nosso segundo capítulo. O portal estará aberto para vocês dessa segunda unidade. Façam atividade da trilha e atividade do livro e estudem. Muito obrigada, até a próxima.